Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgiano geral. Senhores, o seu congresso semanal de cirurgia geral. Hoje temos mais um episódio, e hoje é daqueles episódios que você vai ficar contando para todo mundo no hospital, que ouviu, vai passar o link para todo mundo, vai compartilhar com seus amigos, porque todo mundo precisa ouvir um pouco dessa discussão que a gente vai fazer hoje. Eu estou aqui com os meus colegas, grandes amigos, Dr. Adriano Flug e Dr. Diego Adão, para mais um episódio do Mania de Cirurgia. E aí, senhores, como é que vocês estão? Depois dessa animação, eu tenho até medo de parecer tímido. Só tenho uma coisa a dizer. Estou empolgadaço. Primeiro porque o tema é quente. Foi um tema solicitado, vou ficar devendo quem solicitou. Mas alguém no Instagram para nós nos pediu esse episódio. E a gente estava dando uma organizada para preparar, decidimos fazer hoje. E daqui 48 horas para nós, mas para você que está ouvindo hoje, porque maníaco de verdade escuta quando lança, é vaga da CDB Black Friday. Então eu tô empolgadaço. Hoje é vaga. Fogos. Hoje, vagas da CDB à noite. Muito bom, muito bom. E você, Flugão? Animado? Eu tô bem empolgado. CDB, 8 horas, sexta-feira, abrir as poucas vagas que nós temos, então fiquem de olho. Cara, sempre que tem abertura de vaga de CDB, eu fico alucinado. O dia inteiro, eu perco o dia inteiro, cara. Não tem como. Eu também fico empolgadaço. Mas é legal, porque é muito legal receber gente nova, né? Na comunidade. Animal, cara. A comunidade é bacana. Fazer um breve comentário. O que hoje a CDB oferece, né? De cara, você tem acesso a uma plataforma que tem mais de 70 aulas gravadas já. Então, tudo que a gente grava quinzenalmente, as aulas ao vivo são quinzenais. Por exemplo, hoje o Guto deu aula de trauma esplênico. Não foi isso? Quarta-feira, né? Hoje é quarta, né? Para você que está ouvindo o episódio, ele é gravado nas quartas. Hoje o Gutão deu aula de trauma esplênico e essa aula vai para a plataforma. Então, se você entrar, você vai ter acesso a todas as nossas aulas, que vão de abdômen agudo, trauma, técnica operatória, soft skills, como passar visita acadêmica, como pesquisar na literatura científica, como interpretar tomografia, bariátrica, hérnia. É muita aula, bem bacana. Depois tem a atualização diária. Então, tudo que lança de novidade a gente comenta no grupo. Ou seja, você não fica mais desatualizado. A gente brinca, né? Se o podcast é o seu congresso semanal, a CDB é seu congresso diário. Tem o network, a troca no grupo. Tanto para trabalho quanto para discutir casos. Eu acho que o mais rico é a discussão de casos. A galera manda os casos lá e imediatamente o pessoal começa a discutir, olha tomo, dá ideia e tal. Você nunca mais fica sozinho na vida ou na residência. Além do clube de benefícios, tem desconto em congresso, desconto no IRCAD, desconto no manuscrito. É muito legal. Tô empolgadaço. Muito bom. É isso aí. Hoje a gente tem algumas coisas para ler pro pessoal, né? Sim. É hoje. É hoje, a gente separou. A gente aproveitou a abertura de vagas da CDB e a gente vai ler as mensagens dos maníacos CDBistas. Então, em vez de mensagem do maníaco no podcast hoje, é mensagem de CDBista. Exatamente, que também é maníaco, porque se é CDBista é maníaco. Com certeza. Então a gente fez um post no Instagram, que é o que você, membro da CDB, diria para alguém que está pensando em se tornar um CDBista. Então, você que não está ouvindo agora, que não é CDBista e é maníaco, o que quem está aqui dentro da CDB gostaria de falar para você? Vou ler algumas, tudo bem? Legal. Fernandinha Torres. É sensacional, a troca no grupo é ótima. Discutimos vários casos, trocando experiências e ajudando em tomada de decisões. Já terminei minha residência há mais tempo que a maioria, mas sempre tenho algo a aprender com as discussões. E a ensinar, né? Fê ensina pra caramba lá. E é a forma mais fácil de atualização, de literatura para o cirurgião. Tá aí, forma mais fácil de se atualizar. Concordam? Certamente. Até eu fico pensando nisso. A gente se atualiza junto, né? Isso é legal demais. Outra mensagem aqui, do Marcelo Fernandes, lá de Recife.
Faço parte desde a primeira turma. Verdade, né? Marcelão tá aí desde que tudo era mato. Tudo isso aqui era mato, Marcelo chegou com a gente. E o crescimento da CDB é algo notável nesse tempo. O principal diferencial, sem dúvida, é o grupo de WhatsApp. Isso vai desde discussões de casos complexos, discussões de casos rotineiros do dia a dia, analisar exames de imagem, educação médica, tomada de decisão, desabafos, brincadeiras, enfim, uma verdadeira comunidade com suas características em torno da vida do cirurgião. É um espaço para todo cirurgião, do que está se formando agora, e quem dera ter a CDB na época da residência. Ah, que legal, ele fala, quem me dera ter a CDB na época da residência. Para o recém-formado e para os já formados há mais tempo. Atualização em forma de discussão de casos e discussão de evidências. Discussão de novos artigos, aulas, vídeos, cursos, tudo dentro da plataforma. E não menos importante, ter contato e discutir caso com os heads que possuem características únicas e já têm experiências bem sólidas. Maravilhoso, né? Vem para cá decidir se você toma a pílula azul de metileno ou não. É, Aí sim. Muito bom. Marcelão. Dá tempo de ler mais uma? Opa, com certeza. Ó, então eu vou ler a do Thiago Peterman. Peterman. Sou recém-formado na cirurgia e já passei 1000 perrengues, mas graças a Deus e a CDB, em caixa alta, eu tinha um grupo que podia mandar um caso difícil e todos ajudavam, quase que instantaneamente. Só tenho a agradecer. Foram as aulas da fora as aulas da plataforma, que são sensacionais. E aí tem mais um monte de mensagem, eu queria demais agradecer o carinho de todo mundo. Tem do Guilherme, tem do Gustavo Maia, tem do João Rosa. É muita mensagem, eu queria muito agradecer o pessoal que comentou lá. E fica aí para você que, se um dia teve dúvida se a CDB era o seu lugar, se um dia você teve dúvida, só tem uma coisa para dizer para você. Vem, experimenta. E o nosso gestor, o Guto, deixa você ficar quanto tempo na CDB para experimentar, ver se gosta ou não, para depois sair? Quanto tempo mesmo, Guto? 30 dias, Diegão. Que isso? É um mês inteiro, cara. Que isso, é muita coisa. Enquanto a maioria das coisas que a gente vê na internet, você pode ficar 7 dias, 14 dias. CDB é 30. É imperdível. Não, maravilhoso. E sabe o que é legal do 30? Que você pode entrar, consumir tudo. Mas eu vou pegar tudo, assistir tudo e já, e vou embora. A gente confia tanto na CDB que você não consegue mais ir embora. É sedutor demais. É a ilha de Calypso, como diria o Flug. Não é não, Flugão? isso aí nunca mais quer sair, né? Fica isso aí. Flor de lótus. Ilha de Gija, né? A ilha da Calypso em Gija. Mas aí, Gotô, aí é outro episódio, né? Porque não é uma mania de filosofia, de novo, né? Nem de mania de Grécia Antiga, de coisa que não faz parte do século XXI. Aqui, mania de cirurgia. E falando da CDB. Isso aí, senhores. Ah, mas só uma correção, né? Na Ilha de Calypso, né? O cara ficou meio obrigado a ficar, né? Nesse aqui você não vai ficar obrigado, vai ficar porque quer mesmo, porque é muito bom. Bom, recado do patrocinador? Flugão, solta a vinheta aí, meu. Estamos! É isso aí. Pessoal, vocês já perceberam que eu estou aproveitando o meu momento para uma jantinha enquanto eu estou fazendo o podcast aqui com vocês. Porque o que eu ia falar tem tudo a ver com isso. Eu também me atualizo com
a CDB diariamente, porque eu tô aqui no Fellow, trabalhando muito, e aí sobra pouco tempo para eu poder correr atrás das coisas. Quem me ajuda com isso? Diegão e Flugão, que me ajudam a ficar atualizado no mundo da cirurgia. Então, se você está interessado em se atualizar, não perca. Novas vagas da CDB, sexta-feira, dia 28, hoje, se você está ouvindo agora, às 20 horas, no Instagram, uma live. Não se esqueça de participar com a gente para você garantir a sua vaga. De novo, são vagas muito limitadas. E aí, se você quiser, entra no link da bio e vai pro nosso grupo de WhatsApp. Porque lá a gente vai comentar tudo da CDB. Flugão, qual que é a temática do episódio de hoje? Faz um resumão aí do que a gente vai discutir. Cara, a temática é uma que me perseguiu durante toda a preceptoria e deve perseguir por diversos preceptores, que é a resolução de conflitos. Aliás, quando nós entrevistamos um diretor de um hospital aqui em São Paulo, ele falou que a dinâmica do diretor clínico basicamente é a resolução de conflitos. Inclusive, essa foi uma aula de vieses e tudo mais. E a gente vai tentar discutir alguns tópicos como os conflitos que nós temos durante a residência, entre equipes, entre os próprios residentes, e trazer um pouco da nossa experiência. Bom demais. E nós separamos aqui para vocês, não um conflito em si, né? Tipo, separamos uma temática de conflito. Eu vou ler a temática aqui e aí eu vou pedir pro Guto e pro Flug comentarem se eles já passaram por isso, se houve situação semelhante que eles viram, sem dar nome de ninguém, claro, e principalmente aliás, como eles fariam para não entrar nesse conflito. Então, prevenção, profilaxia primária. O que fazer se estiver dentro do conflito, no olho do furacão, para que ele não escalone e vire baixaria. E profilaxia secundária, né, para que não aconteça de novo. Fechou? Pode ser essa dinâmica? Então, beleza. Ó, primeiro conflito que eu tenho certeza que você que está aí na residência já passou. Liderança tóxica do R mais velho, R da especialidade, seu R3, seu R+, que, por exemplo, você está lá no pronto-socorro, você é R-, e chega um caso em que você atendeu. Aí você atende, faz sua história, tira seu exame físico, tudo, aí começa o R+, fazendo assim, por exemplo, ó, chega para você e fala, ó, eu quero que você faça logo essa admissão, pede tudo o que tem que pedir e prepara o paciente para a cirurgia. E some. Ou então no grupo de WhatsApp, o pessoal fala assim, cadê a tomo? Cadê o laboratório? Manda isso, manda aquilo, tá faltando coisa. E aí você R-, tá pressionado e começa a correr atrás das coisas, né? Aquele tom mais agressivo, mais seco, não tem por favor, não tem nada disso, né? Porque aqui a gente é profissional, a gente é técnico, não tô aqui para ser seu amigo. E tome mensagem, tome carga. Aí você monta tudo e manda. Quando chega o anestesista, o anestesista fala assim, cadê o RNI? Ou tu não coletou o RNI? Ou cadê um exame, sei lá, um eletro? Por quê? Aí o R+ chega para você e fala assim, pô, mas como é que você não coletou isso? Não é óbvio. Isso aqui é o básico. Por quê? Porque o R1, ele ouviu a seguinte ordem, eu quero que você faça tudo. Só que ele não sabe o que é o tudo, né? Ou ele esqueceu que era o tudo, ou não tinha um checklist do que era o tudo. E aí fica aquele climão, cirurgia gancha, ou então atrasa alguma coisa, aí o R+ dá aquela aloprada, toma a mensagem, textão no grupo, né? Aí começa, né, digitando, né, os 3 pontinhos do WhatsApp, né? Quando você vê, chega aquele texto de ler mais, né? Você clica lá, né? Ler mais. Porque na minha época isso não era assim. A gente era obrigado a não sei o quê e hoje vocês não fazem nada. Na minha época a gente não tinha tempo nem para comer. Hoje vocês têm pós-plantão e não dão conta. Aí começa o textão e toma carga, toma carga. Flugão, você tem cara de que é quem manda o textão ou é quem recebe o textão, hein, Flugão? Ah, não, quando eu tô em grandes conflitos eu fico quieto, eu não falo, eu É quieto, encolho. é quieto. É, O que você acha desse conflito aí, dessa liderança tóxica, essa cobrança genérica, agressiva, com comunicação violenta, e depois o climão que fica quando falta alguma coisa, a alopração? nossa, é difícil responder, eu vou até pensar nas palavras para não ser mal interpretado. Primeiro, você tem que entender o cenário que isso acontece e os personagens envolvidos nela. É muito heterogêneo. Vão ter é, pessoas mais duras, mas que não são pessoas duras, que falam de maneira dura ou não. Vão ter R- que tocam mais o serviço em termos de interesse, se predispõem a ficar mais tempo e resolver. As coisas têm que ser resolvidas independente da carga horária que ela tem. Tem outros que não veem bem assim. Ou seja,
são tantas interfaces entre esses personagens, fica muito perigoso tomar alguma decisão. De todo modo, o que eu tive de experiência pessoal, eu tive R1s que tocavam muito bem e faziam as coisas acontecerem, e R+, que eram muito abusivos, que perdiam a mão, né? Então, tentando juntar tudo isso, eu acho que a comunicação tem que ser muito clara entre esses elementos, né? É claro que, com o tempo, o amadurecimento do serviço, começam a se criar protocolos, checklists de pré-operatório, checklists de pós-operatório. Então, a coisa vai se criando padronizações de tal modo que suplementam essa comunicação errada e, por vezes, não em alça fechada, que é a base, a essência de quase todas os conflitos são essa déficit de comunicação. Sim. E a comunicação, por vezes, não melhora, mas o programa melhora com os protocolos, os POPs e tudo mais, né? Tentando suplementar a comunicação. Ótimo. E você, Gutão? O que você acha da... É. Eu ia comentar um negócio que o Flug falou. Eu acho que tem a questão do checklist. Eu acho que tudo passa por uma identificação do que é o problema real. Porque uma coisa é você ter um problema que é sistemático, acontece toda vez. Por exemplo, é um problema estrutural, vamos dizer assim, né? Você está tendo um problema, o mesmo problema de forma recorrente versus um problema que é pontual. E isso, tanto o problema estrutural, sistemático, quanto o problema pontual, ele pode ser ou do serviço ou da pessoa, né? Todo mundo aqui já lidou com residentes bons e residentes ruins. Tem residente que tem alguma dificuldade, que não conseguiu pegar aquele processo ainda, né? Ele não conseguiu estruturar na cabeça dele como que é o processo. E às vezes é o papel do R+, identificar a pessoa que não está conseguindo processar a estrutura de forma adequada e identificar aquele cara que é um erro pontual. Nas situações que o erro é pontual, eu acho que tem que... o papel do líder, né, nesse caso o R+, ou quem for o sênior aí, o papel desse cara é identificar o problema pontual, é verbalizar que foi identificado e reforçar as coisas que já estão desenvolvidas na estrutura e no processo para que aquilo não aconteça mais. Então, às vezes, já existe uma estrutura bem estabelecida. Olha, pessoal, aconteceu isso aqui. Como que a gente vai evitar? Você tem que... Não se esqueçam que existe um checklist pré-operatório no nosso, sei lá, no nosso sistema. Existe um POP para isso. Então, sempre que você tiver um pós-operatório, imprime esse checklist para você poder ticar. A outra coisa é ele identificar um problema que não tem uma solução bem estabelecida, que é estrutural. Porque eu acho que é o papel dele também entrar em contato com quem está acima dele para poder falar, olha, isso aqui está acontecendo de forma rotineira. Sim. A gente precisa desenvolver um mecanismo para tentar evitar que os residentes, os R1s, passem por isso de novo, ou que a gente consiga reestruturar isso de uma forma mais adequada. Eu acho que, de uma certa maneira, isso demonstra um amadurecimento de liderança, que todos os residentes, conforme vão subindo na carreira, eles têm que desenvolver. Isso é uma coisa natural. Você sempre vai trabalhar com pessoas que estão abaixo de você, no sentido de serem os seus... Como é que eu digo? Você tem uma senioridade em cima de algumas pessoas, né? E quando você tem essa relação desequilibrada de poder, vamos dizer assim, você precisa saber liderar de forma adequada, né? Então eu pensaria isso. A outra coisa que o Flug falou, e aí eu tô pensando agora que eu sou o residente, o R1, eu não sou o sênior, mas eu tô tendo um problema com o meu sênior. A melhor maneira de resolver isso é você fechar a alça toda vez que ele te comunica alguma coisa. Eu acho que o grande problema que a gente tem como R1, né, R-, o que seja, você nunca quer verbalizar que você não entendeu alguma orientação ou que você não sabe alguma coisa. Você tem medo de falar isso, porque tá pensando que o cara pode pensar mal de você, né? Mas sempre que você fecha a alça da comunicação, eu tenho a impressão, pelo menos é como eu vejo quando fazem isso comigo, eu acho que eu dou um ponto positivo pro cara, sabe? Então, na hora que ele fala assim,
Então eu posso pedir tudo, vai operar hoje, vai. Então tá bom, só para confirmar. Pedir tudo que você estava me falando eu vou pedir um raio-x de tórax, vou pedir um eletro, vou pedir não sei o quê. E daí nessa o cara vai falar assim, não esquece do RNI. O RNI, tá bom, tinha esquecido. Quando você faz essa comunicação fechada e é uma fala mais, assim, transparente e honesta, é a minoria das pessoas que vai achar ruim isso aí ou vai pensar mal de você. Certo. E se essa pessoa pensar mal de você, o problema está com ela, não está com você, porque você só está fazendo o seu papel, que é confirmando que as orientações que você está querendo seguir, as orientações que foram dadas. Né? Eu pensaria nessas duas coisas. Ótimo. Então, resumindo, eu vou acrescentar mais uma, que é a comunicação violenta, né? Então, acho que quem dá ordem, cara, por favor e muito obrigado, nunca é demais, né? Então, por favor, faça isso, vamos fazer. Ou então usa um plural, né? Chama plural eufêmico, né? Vamos pedir tal coisa, né? Não é peça tal coisa, vamos pedir tal coisa. Então, que a comunicação venha acompanhada de obrigados e por favores. E a gente sabe que na correria, no estresse, ninguém quer pedir isso, né? Quer falar logo o que precisa, tal, mas nunca é demais. Que a comunicação venha acompanhada de um checklist. Então, não esqueça de tais coisas. Se você puder ter isso padronizado, como vocês falaram, uma listinha, uma mensagem de WhatsApp padrão, um PDF, um POP. Flugão, POP, procedimento operacional padrão? Né? As instituições têm POPs, então tentem organizar isso dessa forma. Quem recebe a mensagem é o que o Guto falou. Mostra que captou a mensagem e se tiver dúvida, pelo amor de Cristo, pergunte. Pedi isso, tá tudo certo, dá uma confirmada aí, não falta nada. E se o seu superior não te mandar o checklist, cria você. Para a próxima vez, quando pedirem, você coloca, né? Você já sabe, toda vez que é operatório, pedem isso. Deixa eu anotar aqui, vai. Cria você mesmo seu próprio checklist, seu próprio POP, se a instituição não tiver. Fecha a alça. E fazendo agora o advogado do diabo, cara, primeiro mês de residência, todo mundo entende isso, né? Sexto mês de residência, já fez dezenas de pré-operatórios, ainda não aprendeu que tem que ter o RNI, aí também eu acho que é demais, né? Então também quem está recebendo a ordem precisa ter uma proatividade em memorizar as coisas, em anotar o que é importante, em parar uns minutos e refletir se não está faltando nada. Né? Então também tem que fazer a parte quem está recebendo o comando. Tem que dedicar um pouco de energia, né? Porque senão também essa pessoa fica muito laça, né? Muito solta, e aí vai esquecendo coisa, né? E aí é aquelas situações que você se irrita mesmo, né? Ela já falou 6 vezes a mesma coisa, a pessoa não consegue cumprir, é porque ela tá desatenta, ela não tá memorizada a trabalho, né? Tem que ter um esforço, né? Eu acho que seria isso daí, né? E se enroscar... Fala, Flugão. Não, com a tecnologia melhorou muito. Há um tempo atrás, um residente do HC... Desculpa? Tecnologia melhorou muito essa comunicação. Um residente, há um pouco tempo atrás no HC, poucos anos, através desses sistemas online que todo mundo consegue acessar, aquele BitILI, alguma coisa assim. Nossa, tem todos os caminhos que os residentes têm que seguir para pedir uma tomo, o protocolo de transfusão maciça, o site que tem o laboratório. Então, as descrições cirúrgicas, todas padronizadas, né? A lista de materiais que cada cirurgia precisa. Então, nossa, na minha época tinha que imprimir, fazer uma xerocópia da lista da gastrectomia e por aí vai. Então, de grande parte, essa tecnologia resolveu esse problema de comunicação. E o último ponto, para encerrar, pegando o seu gancho, né? A residência começou a ter, por incrível que pareça, um movimento muito mais acolhedor do que se tinha antes. Por um lado é bom, porque realmente havia falta de educação dentro dos assuntos. Por outro, está afrouxando também. E precisa lembrar que o mercado de trabalho são feitos de tubarões gigantescos. E essas falhas vão comprometer furiosamente a sua carreira como um todo. E se você adquirir uma fama ruim, meu amigo, você está ferrado pro resto da sua vida. Então tome um cuidado, a residência é uma vitrine tremenda, com um vitrine muito fino, que não custa nada quebrar. Então, é claro que há coisas de respeito e crimes, certo? Mas tome cuidado, cara. Você sempre tem mais a perder que o outro. Boa. Muito bom. Próximo tema? Próximo tema. Competição por procedimentos, divisão injusta de oportunidades
rivalidade, concorrência, pega pra capar, quem faz mais, aquela loucura, né? Aqui é briga de como agora é quando os tubarão vão se encontrar, né? Quando dois alfas ou duas alfas se encontram no mesmo lugar. Aí vai dar problema. Então, ó, qual que é a ideia aqui? Esse eu tô curioso, Diegão, porque o pessoal que ouve a gente no Mania faz tempo sabe que eu fiz residência com você. O que eles não sabem é que você dava esses migué para ficar tentando fazer as cirurgias no meu lugar, né? Depois a gente pode entrar em detalhes pessoais e eu posso contar algumas histórias suas da residência, né? Mas vamos deixar para depois. Ó, a ideia aqui é a seguinte. Então tem dois R's iguais ou dois residentes de especialidades diferentes que concorrem pelos mesmos procedimentos. Então tem uma sala de emergência e tem duas especialidades que dividem tubo, dano de tórax, liderança de parada, ou são dois R1s ou dois R2 que rodam junto numa enfermaria, num estágio, e aí eles entram nas hérnias umbilicais, nas hérnias inguinais, ou R2 que entra em vesícula, hérnia por vídeo, etc. Bom, e aí assim, chegou a próxima cirurgia. De quem que é? No cenário do conflito, a discussão vai ser numérica. Então, eu já fiz 5 e o Guto fez 3. A próxima, de quem que é? Se no roteiro sou eu posso tentar pegar dele. Não, eu que preparei o caso, eu que fui ver primeiro, eu que fiquei até tarde fazendo, essa é minha. Mas o Guto fez menos que eu. Mas eu ainda não fiz o suficiente. Aí eu falo pro Guto assim, Guto, não, Guto, eu vou fazer essa daqui, a próxima é sua. Mas será que tem a próxima? Não sabemos quando será a próxima. A gente talvez tenha, talvez não tenha. Se for um pronto-socorro, é aleatório. Se for um ambulatório que só tem vesícula e hérnia, haverá a próxima. Só que aí a próxima é uma bucha, o chefe de papa. Então você não é totalmente imprevisível. Assim, é parcialmente previsível, né? Não é totalmente previsível, é parcialmente previsível. E aí os R's começam a brigar. Um fica de cara fechada pro outro, porque um se sente injustiçado, porque aquele procedimento, pela tabelinha, ou pela ordem, ou pela quantidade era dele. Mas o outro acha que não, porque ele tá mais dedicado lá, ele que fez mais, ele que tomou o esporro, ele que é meu. E aí ficam os dois de cara fechada. E aí quando você chega lá pra operar, tá aquele climão, um dá uma indireta no outro. Ou pior de tudo, né? Quando um deles sai de perto, aquele R fala mal dele pro chefe. Porque tô tocando sozinho aqui, né, chefe? O senhor tá vendo, né? Tá em 2, mas tô sozinho. Azeda, né? Azedou. Guto, essa é sua. O que você acha disso daí? Comenta. Acho que tem os dois pontos de vista, né? O ponto de vista do residente, ou seja, qualquer um desses dois, e o ponto de vista do chefe. Do ponto de vista do chefe, que eu acho que é mais fácil, eu acho que a melhor solução é você não tomar partido, né? Eu sei que isso às vezes é difícil porque, naturalmente, a gente tem preferências, né? A gente pode não falar para ninguém, pode não verbalizar isso, mas, cara, você sempre tem um apreço maior por algum residente específico, porque qualquer motivo que seja. O cara torce para o mesmo time que você, é da mesma cidade que você, tem uma história de vida parecida, trabalha super bem e você prefere o cara. Então, isso acontece. Mas a melhor dica possível pro superior é você não se intrometer numa situação como essa. A não ser que a coisa vire ou perca totalmente o controle. Que vire uma coisa de agressão, coisa assim. Aí eu acho que você tem que não tomar um partido, mas você tem que intervir para resolver o problema, né? Pelo menos tentar mediar a coisa. Supondo que seja uma situação que é mais por baixo do pano, não é tão exuberante, vamos dizer assim, mas é mais esse conflito entre eles, o ideal é você ficar de fora. Aí pensando no lado do residente, né? Cara, é muito difícil responder essa pergunta. Como é que você faz para tornar... Porque no fundo, a discussão aqui é como fazer com que o seu estágio que você divide com outra pessoa seja justo para os dois, né? E aí eu acho que é o que o Diegão falou. Se é um estágio que é previsível, você consegue, de uma certa maneira, fazer uma tabela de procedimentos. Por exemplo, eu fiz 2 hérnias e fiz uma vesícula, você fez 2 vesículas e uma hérnia, então a próxima hérnia é minha, a próxima vesícula é sua, por exemplo. Mesmo assim, você vai entrar naquela situação que é imprevisível, que é o caso, às vezes é difícil, como o Diegão falou, né?
Então, qual que é a minha sugestão? Ao zero, quando começou o estágio, já definir o que vai rolar. Qual que vai ser quais vão ser as regras do jogo. Então, como que a gente vai dividir? Vai ser um para cada um, independente de qualquer coisa? Ou a gente vai contar vai contar o procedimento só quando for pele a pele? Se o chefe papá não conta, aí a vez da pessoa volta, como é que vai funcionar? Então, eu acho que a coisa mais sensata para se fazer, na verdade, é a mais simples, que é você já, de uma certa maneira, antever o cenário. Ainda mais se você já é um R2, R3, você já rodou em algum estágio, já sabe como funciona mais ou menos a dinâmica, você já sabe onde estão os problemas, né? Nada mais justo do que você sentar e discutir. E a parte do falar mal, essa é a mais difícil, assim, eu acho que é a mais complicada. Mas a regra básica é: nunca fale mal. Ponto final. Você pode pensar o que você quiser, você pode contar para sua mãe, você pode reclamar com seu irmão, com o namorado, o que for, com a namorada, mas você não pode falar para o seu superior alguma coisa de ruim do seu colega, vamos dizer assim. Porque a sensação que você pode ter é que você está se dando bem. Mas o seu chefe com certeza está pensando no inverso. Está pensando, putz, esse cara, essa doutora tá fazendo um negócio totalmente fora do correto. Esse doutor tá perdendo a mão, né? Então, evitar ao máximo esse tipo de coisa e tentar combinar as coisas o mais rápido possível assim que começar o estágio. Soa como vaidade, né? Tipo, fala, puta, vaidoso, né? Ó, se acha, né? Nunca parece que, pelo menos a experiência que eu tenho, por exemplo, num estágio que tem R3, R2, R1, né? Tem R's diferentes. E aí você tem um R mais fraco e o R menos assume a vez dele. Isso às vezes acontece, né? Cara, eu percebo e eu não falo nada, né? Eu tento dar uma estimulada no R mais para ele assumir. Quando o R menos insinua para mim isso, aí, chefe, tô fazendo o papel de R2 e R1, né? Um R1 fala, né? Tô tendo que ser R1, o R2 fala, tô tendo que ser R3. Cara, pega muito mal, cara. Pega muito mal, né? Porque é uma grande trincheira, bicho. Né? E não sei. E você, Flugão, o que você acha? Putz, eu sofri muito com isso. Nossa, minha preceptoria foi marcada por esses conflitos. No hospital onde eu trabalho, teve muitos conflitos, mais entre internos e residente. Minha faculdade tem uma pegada muito forte de acolhimento com os alunos e não tanto pelos residentes. Então dava muito Que foi o conflito. aluno há 2 meses, né? Exato. Então, já fazer uma parábola sobre animais, eu já vi diversas borboletas virarem tubarões ao longo do tempo. Então eu fui endurecendo muito meu pequeno coração, entendendo que esses mesmos reclamantes de procedimentos viram estágio, viram outra pessoa. É impressionante, Diego. Eu falei, meu, o que está acontecendo com esse cara que vai reclamando aí? Já é outro, né? Já várias cirurgias grandes, colectomias, em que deveria ir para um R+, que por algum motivo não estava presente, férias, alguma coisa assim, ia para o R2, não dava nenhum desfecho do pós-operatório, nem ia ver o paciente. A obrigação dele, não, mas também não é obrigação dele fazer também, que não era da competência dele. Então eu vejo que são todos, é muito heterogêneo, tem residentes de um lado e de outro, é difícil você fazer uma generalização. Eu acho que em termos acadêmicos, cabe-se a um preceptor ou alguém mais graduado entender todos os estágios e, e alocar estágios em hospitais secundários, vai ter hérnias e vesículas, vai ter mais procedimentos para essas informação R1, interno e por aí vai. E nos serviços terciários, onde os casos são mais complexos, eles não vão mexer. Vai ser o R+, e pronto. Porque entende-se que há um serviço secundário onde vai fazer os procedimentos de menor complexidade. Esse é um ponto. Quando o Guto falou, né? Quando você previsibilidade dos procedimentos, você pode dividir isso bem, mas quando não há no cenário de urgência, cabe-se ao residente mais próximo dessa especificidade de urgência. Por exemplo, se há nesse hospital uma residência de cirurgia de trauma, uma residência de cirurgia de urgência, sei lá, por exemplo, todos os procedimentos é dele, porque todos os outros não estão numa graduação, numa especialidade de urgência. Como os casos podem acontecer ou não, ele tem que saber, ele tem que fazer esse caso, a não ser que ele já tenha feito vários, né? Então, essa hierarquia cabe-se sempre ao mais graduado, não importa o que ele Ô, ache. Flug, e quando tem dois de mesma graduação, e é, por exemplo, uma toracotomia, que talvez o cara passe o estágio sem ver, mas pode ser que chegue, e aí? Sim, eu já pensei nisso também. Eu
na minha concepção, talvez um viés meu, que eu acho muito pouco provável que ele consiga na residência ter uma firmeza nesses procedimentos que são pontuais, principalmente no estado de urgência. Então ele vai ter que complementar isso em um outro lugar. Então, sinceramente, talvez ele ache que vai fazer diferença, mas não vai, ele vai ter que fazer muito mais em outro lugar. Tanto que na graduação, putz, a gente já matava aula pra caramba operando fora, que agora não é mais possível. Naquela época a gente já tinha esse entendimento, que a Uhum. faculdade ou a residência não eram suficientes, né? A exposição era muito pouca, a gente tinha que É, complementar em outro lugar. Então tem que boa. complementar em outro lugar, não vai ter jeito. A residência não vai ser suficiente para essa formação. Possível. Você falou um negócio muito interessante, cara, que é a diferença entre é, fugiu a palavra agora, meu Deus, é competência e profissionalismo. Então, muita gente acha que a Proficiência. residência, proficiência, exato, que a residência vai dar para o indivíduo proficiência em todos os procedimentos. E ela não dá. Isso daí é só depois com a vida. O que a residência deveria dar, é competência em todos os procedimentos. O que, que é isso? É o conjunto de habilidades que você consegue aplicar naquela situação, mesmo nunca tendo aplicado. Os Então, por EPAs, exemplo, hã? Tipo uma EPAs, EPA, né? exato, tipo uma EPA, exato. Então, por exemplo, o indivíduo fez muito pouco vesícula aberta. O serviço que ele trabalha não tem vesícula aberta, é só vídeo, suponha. Só que, porque ele entrou em algumas GDPs e ajudou a abrir com Cocker, porque ele entrou em algumas derivações biliodigestivas e ajudou a isolar a vesícula, ele está competente para abrir e isolar a vesícula. Ele só ainda nunca juntou tudo, então ele pode fazer várias por vídeo e ele vai ser competente e proficiente em vídeo. Só que na vesícula aberta ele é só competente, ele ainda não é proficiente. Mas não tem problema, porque ele tem as ferramentas para aplicar. É claro que ele vai ficar um pouco inseguro nas primeiras vezes, mas ele aplica. Então a residência ela precisa garantir competência em tudo e proficiência em algumas coisas. E aí depois com a vida você fica proficiente. Ah, e falar mal, né? Isso também é muito comum na residência. Para mim foi um grande aprendizado ao longo dos anos e ainda continuo aprendendo. Eu acho que, primeiro ponto, você nunca pode falar qualquer coisa de alguém que você não possa falar na cara dela. Então, se você acha que não dá para falar na cara dela, é melhor você não falar, né? Boa, Ou que não boa. pode ser publicado no jornal, por exemplo. E o segundo, que muitas pessoas fazem isso meio que inconscientemente, mas eu estou conseguindo perceber esse movimento em algumas pessoas mais novas. Uma maneira de você falar mal de uma pessoa é você falar muito bem da outra. Então, você faz um mecanismo aí. Não acho muito bonito fazer isso, mas eu vejo. De todo Você modo, cria, é você bem cria melhor uma, que você falar sime- mal. você cria uma simetria chamando a atenção do bom, do outro. Exato. Você Legal. enaltece qualidades que você queria ter no X, no Y, né? Por exemplo, o cara fica mais tempo no estágio. Você acha isso uma boa qualidade. Fala, putz, olha o fulano, o cara, ele fica todo dia mais tarde. Nossa, eu vi várias vezes ele ficando aqui de noite e tal. E todo mundo sabe quem trabalha e quem não trabalha. Quando você Sim, enaltece isso, naturalmente você está falando mal do outro. legal. Crítica por contraste, né? Então, em grande resumo aí, vamos lá. É, combinado não sai caro. Então, antes de começar o estágio, já entre em acordo. Se tiver tabelinha de procedimento, faça a tabelinha. Se for alternado, faça alternado. Se for para sortear, já combina que vai ser sorteio. O que o Gutão falou. Combina antes, a melhor coisa. Eu peço na escola o pessoal fazer isso. Sala de emergência, vai lá e conversa. Divide, eu faço um, você faz outro, etc. Se for uma coisa que seja muito específica da especialidade, não tem por que ficar para o outro mesmo, como o Flug falou, né? Aí é por questão de gerar a competência, a proficiência no indivíduo que está se dedicando àquilo, e o outro que está só de passagem lá, ele vai só observar, ou talvez faça um dos tempos, né? Ou eventualmente, se for um procedimento que possa se repetir depois, vou dar um exemplo, que nem toracotomia de emergência. Um fez tudo. Geralmente o paciente falece, né? O que geralmente eu faço para esse que fez tudo? Ó, agora mostra passo a passo o que você fez para o outro, deixa ele fazer e você vai ensinando o que você fez. Então, meio que quem fez repete, o outro pelo menos faz uma vez. Não é a inédita, mas é. Simulação. Se você tiver simuladores, quem não conseguiu fazer no real, faz no simulador e vice-versa. Faz no simulador, depois faz no real. E às vezes, sabe o que eu faço? Quando eu percebo que é mesquinharia, não quando é uma divisão justa, mas às vezes o pessoal tá brigando por mesquinharia, né? Eu tento, como preceptor, levar a situação ao ridículo. Eu falo assim, sério que vocês estão discutindo quem faz? Tanto faz quem faz, sei lá, meu, tira na sorte, vai no par ou ímpar, né, sabe, numerologia, para parecer que é uma discussão ridícula, sabe?
Um fez 25 hérnias, o outro fez 32. De quem que é a próxima? É que importa. Importa, de quem tiver mais disponível, quem tiver mais tranquilo, quem puder fazer. Eu faço um lado, você faz o outro. Sei lá, cara, eu oriento. Não, eu acho que essa discussão tem que ser resolvida tomando café. Não é para ter não é para escrever num papel de quem que é a próxima nesse caso. Porque se você escreve no papel, você entrou no jogo da mesquinharia. E eu acho que não pode. Dois adultos se resolvam. Vão lá e decidam entre vocês quem que vai fazer. Eu não quero participar disso. Não vou eu decidir. Não vem trazer problema para mim como se fossem dois irmãos pequenos, né? Se virem, né? Fala aí, Flugão, você levantou a mão. Não, não, perfeito. Para encerrar, nossa, muito bem lembrado. Eu faço isso direto, dividir o grande procedimento em pequenininhos, né? Então, o R2 abre, o R2 fecha, o interno fecha a pele. Nossa, isso ajuda muito. Todo mundo faz um pouco, dá uma sensação de participação muito grande. Eu vejo com muitos maus olhos um residente fazer tudo, da abertura, anastomose ao fechamento. Eu acho que isso não é próspero para ninguém. Muito bom, muito bom. Alguma coisa mais, Gutão? Não, né? Fechou. A gente separou vários tópicos aqui, talvez não dê tempo, né? Vou escolher mais um, tá bom? Agressividade no intraop. Cavalice. Fluguice, porque o flug é meio grosso no intraop, porque eu já vi uns vídeos dele xingando todo mundo. Rispidez. Que mais? Fala mais sinônimos aí. O que é aquele negócio? A pessoa. Truculência. Truculência é boa. Truculência. Ogrice. Ogrice, ambiente tóxico. É aquele indivíduo que todo mundo adora conversar, tomar café, tudo. Mas quando o indivíduo se escova, vira o Satanás, vira o demônio. Parece que escova junto e ganha dois pares de ferradura. Aquela pessoa, gente boa, divertida, pois lá, grita com o circulante. É grosso, não tem um pingo de paciência. Manipula instrumentos de forma grosseira e alguns chegam a arremessar instrumentos, né? Vocês já viram isso daí, né? Não sabe o nome de ninguém na sala. Que mais? Não tem um pingo de paciência, zero paciência. E a casos extremos, como vocês já comentaram aí, chega até a agredir, né? Bate pinça na mão do outro, dá cotovelada. Sabe o que me irrita, cara, profundamente? Só fazer um parênteses que eu lembrei aqui. Quando eu era R+, ou sei lá, ou até chefe mais novo, que secassem o suor da testa no meu ombro sem pedir licença, cara. Malandro, isso me irritava de um jeito, cara. Estão operando lá, né? Aí o indivíduo pega lá, o cara tá suando, ele dá aquela roçada de testa no seu peito, nas suas costas. Cara, eu tinha um pavor disso. A pessoa podia falar, posso me secar em você? Posso pedir licença? Cara, eu odiava isso. A não ser que fosse um amigo, né? Mas aí eu tinha até uma frase, né? Eu brincava, né? Você só pode fazer isso se você tiver a liberdade para dar um tapa no traseiro da pessoa, né? Então, assim, eu posso dar um tapa no traseiro dela e não vai acontecer nada? Posso. Então eu posso limpar minha testa no ombro dela. Caso contrário, você está proibido de limpar em alguém. E aí esse chefe é gritão, é um chefe sem paciência. Isso faz com que, primeiro, o clima fique super pesado. Né? Todo mundo morre de medo, fica aquele silêncio e tal. Chega até daquele frio na barriga de quem é mais novo e nunca viu, né? Aquela primeira vez que você vê uma briga, né? Dá aquela sensação de mal-estar, né? Dá uma certa náusea, né? Quem tem dúvida tem medo de perguntar. Imagina que eu vou fazer uma pergunta aqui que eu vou levar uma patada. A circulante fica ansiosa. Às vezes o anestesista brinca, mas gera um clima ruim, né? E aí, eventualmente, pode estar acontecendo um erro, ninguém tem coragem de corrigir. Tem uma dúvida, ninguém tem coragem de perguntar. O aprendizado vai embora. E esse chefe acaba que papa, né? Ou ele finge que não papa, né? Deixa fazer uma coisinha e parece que não tá papando. Flugão, sua experiência com isso, tanto de quem já recebeu carga, quanto de quem. Aliás, como o Flug eu acho que ele é o tóxico, eu vou pular o Flug, eu vou perguntar pro Guto. Tô brincando, Flugão. Guto, começa com você. Sua experiência de quem já levou carga e de quem já deu carga em alguém. No centro cirúrgico. Isso é intra-op só, tá? Tá mudo, cara, Guto. Tá mudo, tá mudo. Maravilhoso. Putz, não acredito que eu caí nessa, né? Mas Aí, tudo ó. bem. Mudo. Eu acho que, de novo, né? A visão dos dois, né? Visão do, do R- ou da pessoa que está que tá, que tá num patamar menor, né? Da formação.
versus aquela pessoa que está no patamar maior, né? Então, começando pelo patamar maior, não tem coisa pior para você fazer como um líder, né, da sala de cirurgia, etc., do que você criar um sentimento nas pessoas de que elas não têm total liberdade de falar o que elas querem falar, principalmente, né? Porque você precisa criar uma, um ambiente que existe uma certa limitação para o que a pessoa pode fazer, mas não pode ter limite para o que a pessoa pode falar. Então, por exemplo, você tem que saber que, e a pessoa que está abaixo de você também, né? Você tem que saber criar um ambiente que a pessoa entenda que ela não pode colocar a mão ali no paciente e começar a fazer coisa que você que não tá orquestrado com você. Mas verbalizar coisas tem que ser liberdade total, não pode ter nenhum tipo de repreensão para isso, né? E já aconteceu comigo mais de uma vez, de eu estar operando com um residente, e o residente perceber alguma coisa que eu não tinha visto, dar alguma sugestão, tipo, e se a gente fizesse tal coisa? Que você fala, putz, acho que vai ser melhor mesmo, sabe? E eu tenho certeza que se eu tivesse criado um ambiente de que a pessoa não se sentisse confortável ou à vontade de falar, quem seria prejudicado no final ia ser o paciente mesmo, né? Então, eu acho que a primeira regra é essa, assim, tem que existir uma liberdade total, né? Essa é a hora que não pode ter é, um, uma, um desnivelamento de poderes, vamos dizer assim, né? Claro que a decisão final vai ser sempre do mais velho, até porque a responsabilidade do que vai Dele. acontecer, né, é sempre do mais velho. Mas o ambiente precisa ser livre para discussão, para trocar ideia. E o mais difícil disso, eu acho, é o mais velho ouvir às vezes uma coisa que é meio absurda e ele se conter na hora de falar, na resposta dele, né? Porque, de novo, o mais novo, ele fala as coisas porque ele não tem o mesmo conhecimento que o mais velho, não tem a mesma experiência que o mais velho. Então, muitas vezes, o que o mais novo fala soa meio absurdo, porque naquele contexto não faz nenhum sentido, mas o mais novo não sabe disso ainda, né? Então, é um jogo de. Você tem que ter um jogo de cintura grande para poder falar, para responder o absurdo de uma maneira que não deixe o mais novo se sentindo acuado, vamos dizer assim. Uma vez que você faz isso, acabou. Você nunca mais vai ter a volta desse cara, né? Ele nunca mais vai poder verbalizar, vai se sentir à vontade de verbalizar alguma coisa no centro cirúrgico com você. Boa. Essa é a primeira, essa é a parte do líder, vamos dizer assim, do mais velho. Já o mais novo, qual que é a visão que eu tenho disso? Ele tem que, de alguma maneira, perceber que o ambiente que ele está, no seguinte sentido, ele tem que saber que ele pode verbalizar as coisas, mas ele também tem que saber como fazer isso. Ele não pode verbalizar de uma forma tão agressiva ou falando de um jeito como se ele não estivesse nem raciocinando. Então, o que eu sempre sugiro para as pessoas, ou o que eu tento fazer, quando alguém me fala alguma coisa que me soa estranho, em vez de eu responder de cara, eu pergunto, mas me explica por que você pensou nisso, qual que está sendo o seu processo de raciocínio. Então, se eu fosse um mais novo hoje em dia, eu tentaria verbalizar o raciocínio junto com a minha resposta. Então, alguma coisa do tipo assim: e se a gente fizer tal coisa? E eu vou e deixa eu explicar por que eu estou pensando isso. Por causa disso, 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 disso. Em vez de falar, e se a gente fizesse tal coisa? E ficar quieto. Porque se o mais velho percebe que você está desenvolvendo um raciocínio, por mais que a sua resposta final não esteja correta naquele contexto, o fato de ele perceber que você raciocinou em cima daquela informação é o que faz ele se sentir mais disposto a ouvir mais vezes, a trocar essa ideia com você. Então, para resumir, pior cenário possível é o mais velho ser um cara turrão, agressivo, ogro dentro do centro cirúrgico. Isso não pode acontecer. Ao ponto de que eu acho que isso é tão deletério para o serviço que isso teria que ser, de uma certa forma, repreendido pela chefia, sabe? Teria que existir algum mecanismo de isso ficar patente para a chefia,
para que essa pessoa seja Corrigida. reciclada, vamos dizer assim, Sim. e ela possa mudar o comportamento, porque eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que são mais deletérias para o serviço, é você ter esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa liderando algum grupo. Aham. Boa, boa. Flugão. Boa, continuar com o raciocínio do Guto que eu gostei, de dividir em dois personagens, né? O cirurgião líder e o mais novo. Em relação ao líder, eu já falei algumas vezes isso, né? Um bom líder é aquele que fica calmo quando todo mundo está nervoso, fica nervoso quando está calmo, para manter sempre o todos da cirurgia. Sempre ser educado. Cada vez mais eu vejo quão importante é isso. Eu já falei isso outra vez, né? As pessoas educadas parecem muito ricas, né? Não só ricas financeiras, mas ricas como um todo, né? Essa pessoa é Culturalmente, rica. né? Ela é diferente, né? Ela traz uma aura diferente. Então, a educação é realmente muito importante. Uma coisa fundamental, em nenhuma hipótese, sob nenhuma circunstância, sobre nenhum argumento que você possa ser irônico, falar, mas você não é tudo isso. Essa coisa, cara, é destrutiva em qualquer tipo de relacionamento. Então, nunca sejam irônicos ou desdenhem a situação. Por mais que você tenha vontade de fazer isso, que você tenha os seus motivos ou razão, não faça. Acaba com relação, fica um conflito interminável. Então, acho que isso é do ponto de vista cirurgião. Agora, do ponto de vista do mais novo. Aham. Eu já li algumas coisas sobre comportamento, neurolinguística. Todas as vezes que eu tentei aplicar, eu me ferrei. Cara, o cirurgião velho, cara, não tem conversa, não funciona a neurolinguística com ele. Você pode ler o rápido e devagar, você pode fazer o diabo a quatro, cara, não funciona, os caras não ouvem. Você pode fazer, em vez de, o Guto falou, né, em vez de falar, vamos fazer assim, falar, por que você está fazendo assim? Cara, não funciona, os caras não respondem, eles mudam de assunto. Então, tentando lidar com esse cara extremamente hostil e por vezes inteligente, né, que ele vai sacar até as suas saídas de como ele chama? De De quê? hermenêutica, vamos dizer assim, Aham. cara, você tem que ter a leitura dele. Então tem dois cirurgiões que eu já vi, né? Tem dois cirurgiões na minha cabeça, assim, que são bem casca Fala o grossa. nome! Fala o nome! Tô brincando, fala não, fala não. Um, pela própria genética, quase não fala. O cara fala um É dele, som, uma quietão. palavra, né? E quando você fala muito na ansiedade dele não falar, porque ele não fala, você quer falar? Não, vou falar, vou ver se eu tiro alguma coisa do velho. Cara, desanda. Então, se o cara não fala, você também não fala. Tá. Regra número um. Agora, se o cara fala muito, começa a xingar, fazer um monte de coisa, jogar coisas, esse é o mais latinão, mais visceral. Nesse você tem que conversar. E esses comportamentos inadequados, tanto do ponto de vista que o cara não fala ou fala muito, no sentido de não agregar, você tem que trazer conforto para ele, que está inseguro. Se de alguma maneira você puder, mesmo sendo mais novo, trazer segurança. Então ele está irritado com o elétrico, fala, não, doutor, mas já vinha um elétrico novo, estou vindo aqui, sei lá, a pinça não está funcionando, mas eu vou pedir uma pinça lá para implementadora que conhece uma pinça nova, você vai acalmando ele, porque esse é uma pessoa de conversar. Então você vai ter que ter essa leitura, não sei se por ser novo você vai conseguir ser tanto, mas, cara, a melhor dica que eu posso dar para vocês, né? Ter a leitura do seu chefe e seguir o comportamento dele. Espelhar o cara. Porque é insegurança, isso é sempre insegurança. Tente ler a insegurança dele e ajudar nesse sentido. Bom demais. Deixa eu fazer um comentário em cima do que o Flug falou. Só para não soar que. Só para não soar uma desumanidade aqui. Eu, o Diego e o Flug já tivemos os pensamentos que fogem disso que a gente está falando. Eu tenho certeza que nós três aqui, enquanto assistentes ou condutores de um procedimento cirúrgico, a gente já ouviu alguma coisa que na nossa cabeça soou como uma besteira absoluta. E o que a gente tá, o que eu tô querendo dizer, pelo menos com isso, não é que eu não tô falando que eu não penso essas coisas, que nem o Flug falou, né? Você pode até pensar, mas você não fala. A arte do negócio não é você não pensar nisso. A arte do negócio é você pensar e perceber que, putz, eu não posso responder de cara o que eu tô querendo, o que eu tô pensando. Eu preciso pensar na minha resposta para que a minha resposta não seja agressiva, entre aspas, no sentido de deixar o residente na defensiva, né? No fundo é isso. Então, várias vezes alguém fala um negócio que eu penso, que absurdo.
Não faz sentido nenhum. Mas eu não vou verbalizar isso. Não, você está falando um absurdo, não faz sentido nenhum. Eu não falo isso. Então eu tento reformular a minha resposta para que ele seja convidado para pensar e para debater sobre o assunto. Eu acho que é isso que eu estou querendo tentar dizer, né? E nessa linha, eu aprendi um negócio lendo um livro, não desses livros que o Diego lê de bancada, um livro decente mesmo. Eu li uma das coisas que o cara discute sobre estratégias de comunicação é que ele fala que você nunca pode usar a palavra porquê, porque essa pergunta, né, o porquê como pergunta. O porquê como pergunta ativa, diz ele, né, ativa na cabeça do receptor uma atitude defensiva automática. Então, vamos supor, você está operando lá com o residente te fala um negócio, em vez de você responder para ele, por que você pensou isso? Você fala para ele, me explica melhor, me explica como que você chegou nessa conclusão. Qual foi seu raciocínio para chegar aqui? Você está querendo dizer a mesma coisa, você está querendo dizer por que você pensou nisso. Mas o fato de você tirar o porquê da sua resposta parece fazer toda a diferença na cabeça de quem está ouvindo, sabe? Então eu tento cada vez mais fugir desse negócio do porquê. O porquê soa como uma coisa de acusação. Nossa, mas né, de onde você tirou isso? Alguma coisa nesse sentido. Em vez disso, se você reformular a maneira como você fala, faz toda a diferença. Então é isso que eu estou querendo dizer. Não é que você não pensa alguma coisa mais agressiva, mas você não verbaliza essa coisa mais agressiva e você reformula isso. Esse é o papel de quem está, do educador, né? De quem está na posição mais alta, vamos dizer assim. Eu acho que existe uma fase que todo mundo passa, do R+, dos primeiros anos, que frente à insegurança do recém-formado e da grande responsabilidade de educar alguém, tende a ficar mais agressivo, né? Eu acho que é relativamente comum você ver agressividade nos chefes mais jovens, tal. Só que algumas pessoas levam pro resto da vida, aí se ficam para sempre agressivas e outras modulam depois. O pessoal na residência brinca que existe o Diego do Velho Testamento e o Diego do Novo Testamento, né? E o debate é o que fez o ciclo, né? Se foi a Parisina quando eu casei, se foi o Lingo, se foi alguma coisa que aconteceu, né? Ninguém sabe. Mas, cara, eu já fui bem cavalo em campo, bem mesmo, assim, de perder paciência, de fazer o que o Flug falou, né? Ironias. E, cara, de chamar o outro, começar chamando o outro de meu filho ou minha filha, né? O meu anjo, né? Meu anjo. Cara, nenhuma frase pode começar com meu anjo, a não ser que você esteja falando com o seu da guarda. Fora isso, cara, não é possível, porque vai despertar no outro um ódio, um negócio visceral, de irônico, né? A não ser que você consiga fazer de uma forma muito engraçada, né? E esteja num clima de diversão, mas a maioria das vezes não é. Então, sabe como eu consegui fazer a transição? Porque eu não conseguia me controlar, né? Não conseguia. Eu ficava a cavalo, alguma coisa virava a chave, né? Escovava, a ferradura via junto. Eu combinava com o R1 com o R- antes. Então, eu falei, pessoal, vamos começar? Ó, seguinte, vai ter um momento que vai virar lua cheia. E aí não vai ter saída. Eu brincava, eu falava assim, eu preciso que... Eu dava essa função pro interno. Eu falei assim, ó, só que quando isso acontecer, você vai falar assim, professor Diego, lua cheia, tá? Só fala isso. Eu já vou entender. Combinado, combinado. Eu falei, ó, você não precisa ter medo de falar isso. Você pode falar à vontade. É o nosso trato, é a palavra-chave, né? É a palavra que para o tudo, né? Entra na mente. Aí, cara, começou a dar certo, eu comecei a perceber e aí melhorou. Claro que de vez em quando você fica estressado, isso não tem como, né? De vez em quando você fica estressado, mas você fica mais ríspido. Mas foi uma forma de controle. Então fica aí essa dica para quem for mais velho e for meio, sabe que é meio agressivão, pede para alguém te sinalizar de fora e combina antes, porque se você não combinar antes, a pessoa não vai falar. E combina um clima bom. Você fala assim, você vai falar, eu vou ficar puto, eu vou falar, lua cheia é o PQP, lua cheia enfia não sei onde, mas você vai falar, porque é combinado, tá bom? Tá bom. Aí todo mundo ri, aí a pessoa fala mesmo, fala, chefe, lua cheia, hein? Opa, tô virando lobisomem, peraí, calma aí, segura. Eu fiz vários combinadinhos diferentes. Fala, Flávio. Não, é legal. Eu tava lembrando aqui, agora a gente tá indo pro final, então já vou dar uma suavizada. Essa coisa de comunicação, puta, minha família é alemã, então a gente se comunica muito no sentido literal das coisas, né? E aí fala que o alemão é meio que um português, né? Ele leva tudo muito a ferro e fogo, as palavras não tem muito sentido figurativo, né? Apesar de usar metonímia, que é o máximo que eu consigo usar, eu não uso outras figuras de linguagem. E aí eu leio alguns livrinhos pro José e pro Lelo dormirem à noite.
E aí você lê aqueles livros, são os livros legais. E aí tem uma coisa que eu achei muito legal que eu vou usar pro resto da minha vida agora. Muitos autores, eles não falam noção de tempo como eu entendo, né? Não, amanhã eu vou estar aí, daqui uma semana, de 3 dias. Não, eles falam. Cara, o autor, no caso, falou assim: olha, quando a estação que não tem cor chegar, eu chegarei na sua casa. Fala, cara, que coisa legal, né? Então, deixa Poético. você falar. Eu vou falar assim: ó, quando a dama da noite começar a exalar seu cheiro, eu vou chegar para te ver, né? Você usa por tempos é, como é que chama? Meteorológicos. Quando a lua cheia chegar, eu chegarei aí novamente na sua casa para te ver. Porque a gente é muito fixo nas linguagens e cada um tem a sua. Enquanto um cara fala que vai chegar na estação sem cor, outro fala, não, que 2 horas e meia eu vou estar na sua casa. Para mim, 2 horas e meia, eu, em 2h29 eu vou estar na sua porta. Porque para mim, 2h31 já não é 2h30 que eu combinei. E essas alças fechadas, entender como as pessoas se falam, cara, é essencial. Só que você só adquire isso com o tempo, né? É É. difícil, né, você adquirir isso antes. Mas agora eu só vou falar em linguagem não de horas, eu vou falar de linguagens meteorológicas. Agora acho muito mais legal. Você vai ser poético agora. Você é poético. Ah, então aproveite e poeticamente anuncie é, quando que vão abrir as novas vagas da CDB para quem estiver ouvindo e perdeu o começo do episódio. Enquanto houver lua crescente, haverá vagas na CDB. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Senhores, eu tinha reservado aqui mais vários temas, como, por exemplo, titularidade de caso. Sabe? De quem que assume o caso, quem que faz a prescrição, em nome de quem que interna, no leito de qual enfermaria vai internar, né? Quer briga é pôr um paciente não cirúrgico no leito cirúrgico, ou o contrário, cara. Outro tema que tem aqui, ex-parceiro, ex-parceira no mesmo rodízio, hein? Você tinha aquela pessoa, não tem mais, e agora, hein? Como é que faz? E aí tem um monte de temas aqui. E eu vou deixar assim, se você gostou desse episódio, primeira coisa, você vai comentar suas ideias, conflitos, soluções e tal. E se você gostou muito, você pede o episódio 2 e sugira temas para nós debatermos aqui. Eu quero que fale quando o chefe brinca com não sei o quê. Eu quero da enfermeira da sala que briga com todas as meninas da minha turma. Bole temas de conflitos e mande pra gente. Mas não deixe de comentar esse episódio e curtir, porque é isso que movimenta o nosso algoritmo. Aproveita e bate uma foto, mostra onde você estiver ouvindo. E eu agradeço meu amigo Adriano Flug, meu amigo Carlos Menegoso por esse episódio. E é óbvio que eu vou passar a palavra final. Ia ser pro Carlos, mas vai ser pro Flug. Não, calma, rapidinho. Só falar que quem entra na CDB, né, tem a aquisição dos cursos também. Verdade. Isso é muito importante. Tem o curso de prescrição baseado em evidências, tem o curso que a gente fez da trilha 1 de ensaios randomizados. E eu tive um insight esses dias. Teve uma rede de hospitais Só que para te cortar, tem um e-book também. Então, tem e-books. alguns materiais PrimeMed, quando são originais nossos, isso é importante dizer, a CDB tem acesso. Existem outros que não são só nossos, né? Que a gente tem outros parceiros. Esses aí a gente não consegue liberar integral para CDB. Mas certamente tem desconto. Então, CDB ou tem curso ou tem desconto. E já avançando com outros cursos, né? E teve ontem eu fui num evento de uns hospitais que fez um show do Jota Quest, que eu gosto mais de blues tal, né? Mas a minha esposa encheu pra ir, cara. Eu falei, então vamos, né? A gente foi, cara, foi legal, tinha um monte de médico e o show era bem próximo, né? E aí, cara, eu tive um insight sobre heterogeneidade brilhante, cara. Eu falei, heterogeneidade é isso aqui. O que que aconteceu? Cara, tinha várias pessoas, né? É como uma amostra populacional. Então, tinha clínico, tinha cirurgião, tinha oftalmo. E aí, conforme o estímulo vinha, né, que era o cara do Jota Quest, tinha respostas diferentes da mesma amostra. Então, que eu vi, né? Minha leitura, eu olhava assim para um lado, tinha uma pá de gente com o celularzinho assim filmando. Nem tava prestando atenção no show, só no celularzinho. Falei, cara, os caras então aproveita. Aí tinha outras, cara, tipo minha esposa, pulando, jogando coisa, sabia todas as letras. Falei, cara, como é que você sabe a letra de decor disso aqui, né? Aí tinha algum senhor, até um cirurgião do HC mais velho que tava do meu lado, cara, ele não tinha nenhuma expressão no rosto. Ele parecia uma múmia, assim, parado. Aí depois eu encontrei ele hoje, eu falei, você gostou do show? Ah, eu adorei o show, muito divertido. Eu falei, caramba, como assim? Ele não tinha nenhuma expressão. E aí eu e mais uns caras,
Porque assim, eu sou magro, mas eu tenho cabeça de gordo, né? Eu gosto de comidinhas, né? E aí, cara, eles estavam servindo um pastelzinho de carne muito barra pesada. Só que o molho que eu gosto tava no queijo, era tipo um queijo coalho, alguma coisa assim. Eu queria misturar o pastel com o queijo coalho. Só que estavam de garçons diferentes. Então eu fiz amizade com eles. Eu e mais 3 cirurgiões que não conhecia, ficamos num cantinho. Aí vinha o pastel com molhinho, cara. A gente começou, então ficava lá, nós 3 comendo, se dando bem, enquanto as esposas ficavam dançando. Então eu falei, pô, olha, como que um estímulo tem tanta heterogeneidade, cada um responde de uma maneira. Então, quando você vai fazer trabalhos, você tem que entender que as suas amostras são muito diferentes, cada um responde de um jeito. Então, esse é o conceito de heterogeneidade que eu aprendi no show do Jota Quest. Cara, muito bom. Tá inspirado hoje. Bom, que mais, Diegão? É para Não, finalizar ou não? finaliza aí. Finalizar? Beleza. Eu vou finalizar, vou deixar a dica do livro que eu falei para vocês. Quem tá curtindo o Flugão adora esse negócio, né? De dica de livro, dica de filme. O livro que eu falei para vocês, eu até estava pesquisando aqui, ele chama Never Split the Difference. Em português, chama Negocie como se sua vida dependesse disso. Ele tem a capa amarela, que é tradicional de livro de aeroporto, né? Mas é um livro muito bom, cara. É muito legal. Então, para quem tiver interesse nesse negócio de comunicação, vale a pena. É um cara do FBI, ex-FBI, que escreveu, e ele dá dicas de negociação. Tem muito a ver com esse negócio de comunicação, etc. Então, para quem quiser, eu já deixei a dica do livro para o Flugão, para o Diego Adão. E agora eu vou finalizar esse episódio do Mania de Cirurgia, finalizando com um recado essencial. Se você está ouvindo esse episódio, sexta-feira, você já fez o seu comentário maníaco no episódio, agora você se prepare e guarde o seu horário das 8 da noite para as novas vagas da CDB. Porém, Da lua nova. a lua nova. Não. Porém, Crescente. não fique esperando para entrar na live do Instagram e você adquirir sua vaga. Não! Entre agora no link que a gente vai deixar aqui para vocês. Você se cadastra para você entrar no nosso grupo. E aí, no grupo, sim, você vai ter todas as informações para abertura de novas vagas. Boa. Pessoal, nós esperamos você, maníaco, que ainda não é CDBista, na CDB. Tenho certeza que você não vai se arrepender de entrar na CDB. E se você se arrepender, você tem 30 dias para desistir. Então, Acabou, né? não tem como ser melhor que isso. Senhores, foi um prazer absolutamente inenarrável estar presente com os senhores aqui nesse episódio. Mais um episódio do Mania de Cirurgia, o podcast do Cirurgiano Geral, senhores. Um abraço a todos. Adiós.